alegria estar aqui com você. Pode se sentar, dá um abraço na pessoa que está aí ao seu lado. Afinal de contas, talvez você não a conheça, mas é parte da sua família, né? Está aqui nessa noite, junto com você, buscando a Deus, adorando a Deus. E é uma noite muito boa, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Está animado? Eu creio que Deus tem um grande desafio para o seu coração nessa noite. Você está disposto a receber? Então, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e diz: eu abro o meu coração, Deus. Fala comigo, Senhor. Fala, Deus, fala o meu coração. Eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso ser desafiado. Peça a Deus para falar com você de maneira intensa nessa noite. Aleluia. Deus, fala conosco. Toma o teu lugar aqui, Deus. Nós submetemos as nossas vidas ao Senhor, a tua palavra. Pedimos que o Senhor passe em nós, Deus, um raio-x, nos mostrando, Deus, aquilo que precisamos entender e compreender da parte do Senhor nessa noite. Vem nesse lugar, Pai. Fica à vontade entre nós. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Meus irmãos, uma grande alegria estar aqui hoje à noite. Eu quero compartilhar com você a respeito do amor. Amor é uma palavra corriqueira, uma palavra que é usada, na minha opinião, erroneamente, em muitos momentos da nossa vida. Porque talvez se exista algo que tem um poder sobrenatural, talvez se a gente pudesse dizer algo que é um elo perfeito, um elo forte, eu diria que é o amor. Eu diria que o amor tem a capacidade de fazer muitas coisas que nada mais nessa vida pode fazer. Inclusive alguém que é feio ficar bonito, é ou não é? Você concorda ou não? É mesmo? Vocês concordam ou não? Então a pessoa vem falar com você, né, está apaixonada, né, está amando, fala: olha que homem mais bonito, né? E aí a amiga, né, não, ele é muito simpático. Quando fala assim, ele é muito simpático, aí que você já pode saber. Eu me lembro um dia que eu tinha um grande amigo, ele começou a namorar e foi em casa, né, todo animado, né, e dizendo que estava apaixonado, e não, eu amo ela e tal, e foi apresentar para os pais, né. E aí chegando lá, ele apresentou para os pais, foi uma festa, aquela alegria, né. E aí depois, né, acho que ele, eu não sei qual era o sentimento muito do coração dele, mas ele chegou para o pai dele e falou: pai, você viu tanto que ela é linda? Aí o pai dele falou: é, realmente, filho, ela é uma menina muito simpática, eu gostei demais dela. Então, né, ele não teve aquela aprovação, mas ele achava, isso era o importante, porque ele estava gostando dela. E o amor, ele faz muitas coisas mesmo. E eu queria que você hoje pensasse, refletisse a respeito disso. Refletisse a respeito do amor que Deus tem por você, certamente você também fará essa reflexão aqui nessa noite. Mas você será fortemente desafiado a avaliar o amor, o seu amor por Deus. Afinal de contas, qualquer relação de amor precisa existir o quê? Uma reciprocidade. Se não existir isso, não é uma relação de amor. Não pode ser caracterizada como tal. E a pior coisa que existe, bom, tem várias coisas muito ruins, mas uma das piores coisas que existe é você amar alguém que não te ama. Verdade ou não? Eles falam que deve ser muito ruim morrer queimado, né? Mas eu acho que também você amar alguém que não te ama é terrível. As suas demonstrações acontecem, mas nada acontece de volta. E eu gostaria então de refletir um pouquinho sobre isso com vocês. Se a gente fosse ampliar o nosso conceito a respeito de amor e verificar isso em várias áreas da nossa vida, eu te diria que o amor, ele realmente tem uma força diferente. Se você avaliar no contexto profissional de uma pessoa, quando a pessoa diz assim: eu não gosto, eu não amo o que eu faço, eu não gosto do que eu faço, qual o resultado automático dessa fala? Dificilmente essa pessoa será um profissional diferenciado. Dificilmente você verificará nas suas ações uma intensidade diferente
naquilo que ela faz. Isso se aplica a qualquer coisa. Mas quando você conhece alguém que brilha os olhos por aquilo que faz, que ama, que gosta, e é claro, eu estou falando assim, em um amor ok, legal, de uma coisa saudável, eu não estou falando daqueles casos absurdos, de pessoas que são loucas com aquilo que faz, e aquilo acaba com a vida dela, e vira o centro de tudo. Mas o começo, normalmente a pessoa começa amando aquilo que ela faz, e isso produz automaticamente uma mudança no comportamento dela, e ela parece que trabalha diferente. Alguns sintomas de uma pessoa que gosta muito e ama aquilo que faz, é que parece que o trabalho dela é um trabalho mais leve. Parece que as coisas se tornam mais leves para ela fazer aquilo que ela faz. A gente também normalmente observa que aquela pessoa se torna uma pessoa muito mais dedicada ao que faz. É mais leve, ela se dedica com intensidade. A gente percebe uma entrega, né? Dedicação tem a ver com uma entrega maior a respeito daquilo que ela está fazendo. E a gente percebe que há uma alegria diferente. Eu me lembro, né, antes de ser pastor, eu me graduei em engenharia. E por muitos anos eu trabalhei no mercado de mineração. E eu vou falar para vocês, eu gostava muito. Eu gostava mesmo de trabalhar. Eu gostava, tudo era grande, as coisas eram grandes, processos. Eu gostava dos projetos e eu gostava de me dedicar. Eu gostava de chegar lá e ter uma reunião, sabe, pesada assim, de definição, desafiadora. Eu gostava. Isso brilhava os meus olhos, isso se tornava para mim algo gostoso de fazer. Amor por aquilo que a gente faz produz uma intensidade. Produz automaticamente uma intensidade. Eu nunca fui workaholic, não recomendo que ninguém seja. Eu recomendo que o trabalho tenha um lugar na sua vida importante, mas que outras coisas também tenham lugar importante na sua vida, e que você tenha uma vida balanceada. Mas muitas vezes eu fui trabalhar o sábado sem ninguém me pedir. Por quê? Porque eu gostava daquilo que eu fazia. Porque eu queria colocar uma cerejinha em cima do bolo, sabe? Sabe quando você quer fazer uma coisa, mas você quer dar um capricho a mais? Porque você quer fazer aquilo com excelência, porque você gosta do que você faz. Porque aquilo ali te gera satisfação, por isso você coloca o seu coração, você põe intensidade naquilo. É a diferença, né, da pessoa que sabe o que está fazendo e gosta do que faz. Então, muitas pessoas, e são essas as pessoas que os gerentes querem, são essas as pessoas que as empresas querem, ou seja, pessoas que vão fazer o negócio porque gostam. Não tem que ficar o tempo inteiro obrigando elas a trabalhar. Elas amam fazer. Elas entendem que o trabalho é parte da vida. Então, existe sim, no contexto profissional, isso. Você deve conhecer alguém assim, talvez você seja assim. Agora, às vezes a maré muda, né? Então, às vezes a pessoa está ali e ama e gosta e tal, mas vem um probleminha e ela não consegue, então, continuar mesmo com isso. Aí a pergunta, ela realmente ama, ela realmente gosta? Ela vai conseguir passar por cima disso e voltar a ter isso? Voltar a viver daquela forma? Se você pegar no contexto relacional, todos nós vivemos à base de relacionamento. Você pode tentar se isolar de qualquer forma, mas mesmo assim, ao tentar se isolar fortemente, você precisará de uma pessoa, nem que seja um médico. E nós dependemos dos outros. Ô louco. Amém. Fala, Deus. Nós precisamos das pessoas. Relacionamento é parte da nossa vida. Não há como a gente decidir não relacionar. Eu me lembro que uma vez um chefe meu me ensinou uma frase que me marcou. Ele falou assim, Daniel, se você vai ter que engolir um sapo, engole rápido.
Se você vai ter que aprender uma lição, aprende rápido. Se você vai precisar mudar, muda rápido. Se você precisa avançar, se você já viu que você tem que dar esse passo, não fica ali questionando, discutindo. Ah, mas eu acho que isso, que acho que... Você vai ter que engolir, engole rápido esse sapo, aprende rápido. E ele me falou aquilo, claro, num contexto de trabalho. Num contexto, Daniel, se realmente você vai ter que seguir por essa direção, mesmo que você está achando que é por outra, faz rápido. Engole logo o sapo. Fala assim, ô chefe, beleza, vou fazer como você pediu. E faça o seu melhor. E não fica boicotando a ideia, não. Aprende e vai adiante. Mas se nós sabemos que dependemos de relacionamentos, e às vezes a gente fica relutando porque tivemos experiências passadas ruins, porque afinal de contas, né, o meu pai é um cara não muito legal, então todo homem é ruim, e não sei quem é assim, então eu também não quero mais. Mas nós precisamos de relacionamento. Então, dentro do relacionamento, do contexto de relacionamento, nós temos, no mínimo, o nosso relacionamento familiar. Agora, se há amor nas minhas relações familiares, o que vai acontecer? Qual é o resultado? O resultado é, se existe amor nas minhas relações familiares, isso vai produzir, então, o quê? Um ambiente de aconchego, um ambiente de perdão, um ambiente de recomeçar quantas vezes forem necessárias, um ambiente de aceitação. Não é um ambiente de cobrança, não é um ambiente onde a gente é afrontado o tempo inteiro, é um ambiente onde as pessoas se amam e onde há amor, há intensidade de troca de vida. Se eu amo, eu compreendo. Se eu amo, eu ajudo. Se eu amo, eu vivo, eu me esforço para viver em paz com alguém. Há algo muito curioso a respeito do amor. O amor precisa de provas. Se eu falar com vocês que eu tenho R$120 na minha carteira, você pode acreditar ou você pode não acreditar. Eu posso provar isso para você. Como? Eu tenho que fazer o quê? Mostrar. E muitas vezes o amor para nós, nas nossas relações, fica como se fosse um conceito. Mas o amor, ele não é conceitual. O amor, ele é prático. Ele precisa de provas. Então, se eu digo que amo, o que faço? Mas todo dia que eu chego no escritório, no contexto profissional, eu só reclamo, eu sou um mentiroso. Se eu digo que eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, eu amo as pessoas da minha família que eu convivo, mas eu não mostro amor, é mentira. Não é verdade. Porque amor pressupõe atitude e intensidade. Não há como, porque o amor é viciante. Todos nós queremos viver relações cheias de amor. É o que nós queremos, sabe por quê, gente? Nessas relações existe a aceitação. Você quer ser aceito como você é. Você quer ser amado. Mas não adianta você dizer que ama se você não provar. Se você não fizer isso por alguém. Então, amor exige prova. Me lembro aqui de, não sei quantos viram um videozinho do pastor Paulo, que estava no Facebook há um tempo atrás, uma pregação lá no Lagoinha, que ele está falando sobre família e tal. Né? Hoje eu fui até ver, está com mais de 1 milhão de acessos o vídeo, e aí ele fala, você me ama, a mulher falando com o marido, uma coisa desse tipo, não me lembro muito bem, mas se você me ama, prova que você me ama, vai lá e lava o quê? A louça. Você me ama, mas não lava a louça. Você me ama, mas você não me ajuda. Você me ama, mas chega em casa, você só fica na televisão e não conversa comigo. Você me ama, mas você não me respeita. Não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor. Porque amor pressupõe o quê? Atitude e intensidade. Se alguém fala que te ama,
você pode procurar onde está a prova. Onde está a prova? Onde está materializado essa verdade que você está me dizendo? Teoricamente, todo pai e mãe deveria amar seu filho. E na teoria, o que deveria acontecer? Ele deveria dar a sua vida pelo seu filho. Ele deveria amá-lo completamente. Se nós olharmos a história do filho pródigo, o que acontece? Ele chega, pede a sua parte, vai lá, gasta, faz um monte de bobagem. E um dia a Bíblia diz que ele cai em si, ele está ali cuidando dos porcos, a única coisa que ele tem para comer é a comida dos porcos, e ele fala, eu vou voltar para onde? Para casa de quem? Do meu pai. Por mais que ele tenha falado, eu vou voltar para lá e vou pedir ao meu pai que me trate como um dos seus servos. Porque aquele jovem sabia o quê? Que até os servos daquele senhor eram tratados com amor e respeito. E ele falou, ali é um lugar de aceitação para mim, eu vou voltar. Chega lá, o que o pai dele faz? Ele fala que ama? Fala ou não? Ele prova que ama. Ele pode até ter dito que amava, mas ele prova que ama. Fala assim, coloca uma roupa nova aqui, vamos fazer uma festa, porque meu filho que estava perdido foi achado. Ele prova o amor. Todo pai deveria amar seus filhos. Deveria dar. E amor pressupõe o quê? Entrega. Pressupõe o quê? Dar. Pressupõe o quê? Intensidade. Poderíamos falar das nossas relações entre amigos. Poderíamos falar da relação entre marido e mulher. Qualquer relacionamento. Você quer que dê certo? Você quer que seja um bom relacionamento? Precisa existir amor. Porque o amor é o antídoto do egoísmo, o amor é o antídoto daquilo que afasta as pessoas, o amor é o antídoto da briga. Por quê? Porque ele traz solução. Por quê? Porque ele perdoa mais uma vez. Por quê? Porque ele vai atrás. Por quê? Porque ele ama. O amor, ele faz o que só ele pode fazer. É claro que até aí, você já pensou um pouquinho, não, mas será que eu estou amando a minha família? Será que meus pais? Será que meu marido? Será que eu vivo isso? Para mim, toda a Bíblia está centrada na história mais valorosa. Qual é a história mais valorosa da Bíblia? O que você não pode tirar da Bíblia de jeito nenhum? O quê? Fala aí. A história de Jesus, sim. O que mais? O que você não pode tirar do Evangelho, senão no Evangelho? O amor. Mas onde que Jesus mostrou todo o amor dele? A cruz. A cruz é a prova. Por isso eu digo, o amor tem que ter prova. Amor presume intensidade, entrega. Se nós olharmos então no contexto bíblico, a coisa mais linda que aconteceu sobre a face dessa terra, onde se sustenta toda a palavra de Deus, por quê? Porque todo o Velho Testamento está a todo momento apontando para a vinda de Cristo. E todo o Novo Testamento foi construído em cima de Cristo, ou seja, a cruz é o centro do Evangelho, é onde se apoia todas as coisas, e esta é a história que contém a maior declaração de amor que alguém já fez. Jesus é o elo perfeito do amor. Jesus, mais do que qualquer um de nós, mostrou o que é ter amor
e provou isso com grande intensidade. Eu poderia agora projetar aqui o vídeo do Paixão de Cristo, e você vê as cenas dos cravos entrando na mão dele, e ele apanhando, e a coroa sendo colocada de espinho sobre a cabeça dele, e ele sendo maltratado, humilhado, sentindo dores. Por que ele fez isso? Porque ele te ama. Amor tem que ter prova. Amor presume intensidade. Qual foi a intensidade de Jesus? Intensidade total. Intensidade completa. Morte de cruz. Nisso está sustentado tudo que você e eu cremos. Porque se nós não crermos nesse amor, não existe evangelho, não existe salvação, não existe nada. Se a gente tirar a cruz, se a gente tirar a demonstração de amor que Deus fez por nós ao enviar Jesus, nós podemos desistir, não tem mais nada. Nós podemos fechar a igreja, podemos pegar a Bíblia e jogar fora. Por quê? Porque não é mais o evangelho. O evangelho é o evangelho do amor de Jesus por nós. Dentre tantos versículos que falariam isso para você de maneira tão clara, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, fala sobre isso. Porque Deus tanto que amou. Porque Ele tanto amou que Ele deu. Que Ele colocou, que Ele provou. Como Ele provou? Dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ele amou, porque Ele amou, Ele deu. O amor presume ação. Amor presume intensidade. Romanos 5,8, também um versículo muito conhecido das Escrituras. Ele vai dizer, mas Deus demonstrou, ou seja, você poderia trocar por Deus provou, Deus mostrou, Deus demonstrou o quê? O seu amor por nós. Ele demonstrou o amor dele por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. E esse versículo revela mais uma faceta do amor. Que o amor, ele não faz porque o outro faz. Ele faz porque ele ama. Eu não amo a minha esposa Daniela porque ela me ama. Eu amo ela. E eu amo ela. Que bom que ela me ama. Mas eu não fico a todo momento só respondendo a ela. Eu a amo. Cristo morreu por nós, a Bíblia diz, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, muitos de nós nem tínhamos conhecimento do amor dele por nós, mas ele já nos amava. Ele já deu, ele já demonstrou, ele já provou muito antes de você sonhar em dar sua vida para ele. Agora, a frase de para-choque de caminhão. Pode ir? Pode ou não? Pode ir? Vamos ver se foi boa, estou tentando. Todo relacionamento que possui amor tem intensidade. E todo relacionamento que tem intensidade, você vai poder provar, tem amor. Se você observou uma intensidade saudável, bonita, você fala assim, tem amor aqui. Se o marido tem um relacionamento intenso com sua esposa, alguns pensam assim, intenso pode ser duas pessoas brigando, né? Você entendeu, né? Intenso. Você pode falar, tem amor aí. Tem amor aí. Por que eu tenho pensado sobre isso? Porque Deus tem colocado isso no meu coração. No mês passado, eu e o pastor Alexandre fomos conhecer uma igreja, a igreja de Elim, que fica em El Salvador.
um país na América Central, e é uma das igrejas em células, uma das maiores do mundo. A nossa igreja, a Igreja Batista Central, nós estamos trabalhando aí com células talvez 16 anos, 15, 16 anos, e eles já completaram 30 anos que eles trabalham com células. Então, nós fomos lá, conhecer a igreja, ver como eles fazem, sermos desafiados por Deus, e foi uma viagem muito abençoada. E é uma igreja assim muito grande mesmo. O lugar de culto deles tem 5.000 cadeiras, e aos domingos são 6 cultos, um seguido do outro. Tirando o que tem o intervalo do almoço, eles são seguidos de 15 minutos. E em 15 minutos entra uma multidão de gente e sai uma multidão de gente. E todos os cultos lotados. Lotados. Nós fomos lá para participar de uma conferência, a conferência para líderes supervisores de Elim. A conferência aconteceu de segunda à noite a sexta-feira à noite, todos os dias à noite. Horário de início, 18h30. Lotado. Tinha uma cadeira. Cheio. Na capital, em São Salvador, eles têm 7.400 células. Reúnem mais de 70.000 pessoas na capital. Se você for contabilizar aquilo que eles chamam de Elim e Elim Internacional, ou seja, as outras unidades que eles têm no país, em uma cidade que nós fomos, que é a cidade onde o pastor Mário Vega, que hoje é o pastor sênior dessa igreja, de onde ele veio, ele era pastor de uma das congregações dessa igreja, na cidade de Santa Ana, 1h15 de viagem, 10.000 pessoas. Contabilizando tudo isso, hoje eles têm aproximadamente, não sabem, nem conseguem contar direito, 12.500 células. Tem 30 igrejas nos Estados Unidos, não sei quantas no Canadá, uma igreja muito grande. 140.000 pessoas nas células rodando, né, participando da vida da igreja, no país, fora do país, tudo isso. E nós fomos lá, não para apurar os números. Eu estou contando os números para você, para que você veja o que acontece quando. O que pode acontecer quando. E ao chegar lá, eu encontrei um povo apaixonado. Eu encontrei um povo ultra dedicado ao Senhor. Um povo comprometido e uma espiritualidade que você praticamente consegue apalpar. Você entra no culto, muito diferente, uma estrutura muito simples, é um país muito pobre. É um país muito pobre, as pessoas são muito simples. Mas você entra dentro daquela igreja e na hora do culto, na hora do louvor é muito engraçado, porque eles ficam sentados. Mas não fica sentado com a cara que vai morrer, não, que se soprar cai, não. Eles ficam sentados, dizem que é porque lá é muito quente. E tem um culto lá que é às 2h, num galpão de telha metálica, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem nada. Então você imagina o calor que não é. Então dizem que pelo calor eles costumam ficar sentados, e porque como a igreja é muito grande, as pessoas vêm chegando, elas precisam ir preenchendo as cadeiras, então quando as pessoas estão sentadas, ficam mais fácil de passar. Essa é a explicação que eles deram. Mas você olha, uma espiritualidade, uma adoração tão linda. As pessoas sentadas, mas você não vê ninguém. Gente, eu não estou exagerando. Eu olhava para o lado, eu não via ninguém voando. As pessoas adorando a Deus. Você via a intensidade daquilo que elas estavam fazendo. Se eu contar para vocês o nível de entrega daquele povo para ver uma obra avançar, você não vai acreditar. E aí, eu fui lá como investigador. Então, tudo que eu fazia era o quê? Fazia pergunta para as pessoas. Eu encontrava com um pastor, eu fazia uma pergunta para ele. Aí eu encontrava um pastor que andava com ele, eu fazia a mesma pergunta. Depois um supervisor fazia a mesma pergunta e o líder de célula fazia o quê? A mesma pergunta. Por quê? Porque eu queria o quê? Saber se todos vão responder a mesma coisa. Certo? Queria ver até onde as coisas estavam dentro do coração deles.
E você pergunta, pastor Mário Vega, por quê? Por que esse povo vem à igreja? Gente, quando eu falo vir à igreja para eles, é o seguinte, 1 hora de ônibus, 1h15 de ônibus, transporte público, não, as células tiram do bolso ali, ó, cada um dá lá é dólar, dá $1, 50 centavos, alugam um ônibus e vão para a igreja, 3 vezes na semana. Isso para eles é um sacrifício imenso. Perguntar, pastor Mário Vega, mas por que as pessoas se entregam assim? Aí ele responde, porque elas amam a Deus e porque são gratas pelo que Deus fez por elas. Você vai no pastor e pergunta, por que vocês fazem isso? Porque eu amo a Deus, porque eu sou grato pelo que Deus fez por mim. Você vai no supervisor, cara, por que você dedica tanto? Porque eu amo a Deus, que é prioridade, porque Ele fez por mim. Nós fomos visitar uma célula, o líder se chamava Gabriel. Buscou a gente no hotel, entrei num carro dele, percebi que ele tinha uma condição social diferente da maioria da igreja. E aí comecei a conversar com ele e perguntei para ele, há quanto tempo você lidera? 23 anos. Aí, perguntei, mas como que você consegue? Há 23 anos liderar uma célula, cuidando de gente, correndo atrás de gente, e pregando o evangelho, e toda semana, e se envolvendo, e comprometido com a igreja, e isso e aquilo. Por quê? Porque eu amo a Deus e eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. A mesma resposta. E não é um coral ensaiado, não. Não é assim, gente, está vindo visitante, então vou passar a cartilha das respostas. Não é isso, não. Não é auditoria de empresa, não. Quem já fez auditoria de empresa? Antes da auditoria, o que acontece? Faz a reunião, gente, está todo mundo lembrando a resposta certa? Aí dá aquela afinada, para na hora da auditoria dar tudo certo. Não é isso não, gente. É paixão por Deus. É um amor por Deus que é uma coisa constrangedora. Constrangedora. E à medida que eu ia vivendo ali, conversando com as pessoas, eu ia ficando constrangido diante de Deus. Falava assim, Deus, esse povo te ama de uma maneira diferente. A gratidão está no coração deles. Eu amo a Deus, sabe por quê? E eu perguntei, Gabriel, por quê? Ele falou, porque eu amo a Deus pelo que Ele fez por mim. Vou te contar a minha história. Eu nasci numa comunidade, uma das mais violentas que tinha aqui. Com 13 anos de idade, de uma maneira muito inesperada, eu caí numa célula. No dia que eu caí numa célula, eu falei, aqui é meu lugar, entreguei minha vida para Jesus, ninguém da minha família é crente. E eu estou com Jesus até hoje. Deus transformou minha vida. Essa igreja me ajudou a crescer. Eles investiram em mim. Eu comecei a liderar. Eu fiz muito mais que alguém me pediu. Eu me entreguei em amor. Eu derramei a minha vida em amor em Deus. Eu não fiquei medindo quantas vezes eu vou na igreja para ver se está muito, não. As pessoas vão com alegria, 3 vezes por semana na igreja. Por quê? Ele falou, eu não fico medindo a minha vida, na minha vida de Deus, eu amo a Deus. E eu fui ficando constrangido. Ele falou, olha o que Deus fez por mim. Eu não moro lá onde eu morava mais. Deus me deu essa oportunidade. Eu consegui esse trabalho. Ele me abençoou com a minha esposa. Olha aqui meu filho. E ele falava, eu amo a Deus. E por gratidão eu faço o que for. O que quiser, o que Ele me pediu, eu faço por Ele. Acontece que Deus queria falar comigo. Eu comecei a ficar muito constrangido ouvindo todas essas coisas. E Deus começou a tocar no meu coração. Daniel, amor. Amor gera intensidade. Quem ama não fica medindo esforços, não. Quem ama não fica assim, não, mas eu já dei muito, agora deixa eu viver a minha vida. Não, quem foi tomado por amor, gente, foi tomado por amor. Você sabe o que eu estou dizendo. Você entende o que eu estou falando. E durante essa viagem, como toda viagem que eu faço, eu normalmente levo um livro para ler. É uma boa prática, você deveria fazer. Você vai sair de férias, você vai fazer uma viagem a trabalho, pega um livro. Ocupa as suas horas de
de carro que você não estiver dirigindo, porque se você estiver dirigindo não vai dar. Sei lá, você está no ônibus, no avião, no aeroporto, na rodoviária, no táxi, no Uber, onde você estiver. No almoço, você está lá almoçando, sei lá o que você vai fazer. Leva um livro, começa a ler. E eu peguei um livro que estava lá em casa há muito tempo para ler, e eu nunca tinha lido esse livro. E o título foi bastante interessante para a minha viagem. O que você acha? Quem consegue ler? Esse livro chama Louco Amor. Maravilhado com um Deus que nunca muda. Francis Chan. Recomendo que você leia. E eu comecei a ler esse livro nessa viagem. E o livro tem tudo a ver com aquilo que Deus estava falando comigo lá. Amor, amor, amor. Agora, eu defendi com você aqui, e eu creio que você concorda comigo, que amor já é. Se tem amor, tem o quê? Intensidade, tem entrega, tem paixão, tem calor. Agora, se a cruz é o centro do Evangelho, é a demonstração de amor de Deus por você e por mim, e todo relacionamento de amor, para que se torne um relacionamento, precisa existir uma quê? Uma reciprocidade. Se tudo isso que eu disse é verdade, o nosso amor por Deus não pode ser morno, mais ou menos, medindo esforços, senão não é amor. Se quando, na nossa vida com Deus, se na nossa hora de mostrar o amor, não tem esses elementos, alguém logo pode levantar a mão e dizer, tem alguma coisa errada aqui, porque não é amor. Pode ser religião, pode ser cultura, pode ser tradição, mas não é amor. Se alguém te disser que ama a Deus, mas você não puder ver as provas desse amor na vida dela, nas atitudes dela, você pode levantar a mão e fazer uma denúncia. Tem um problema ali. Não basta Jesus nos amar. Ele já fez isso. Já está provado. Já tem prova. Tem cravo na mão. Tem cruz vazia. Tem o que você quiser como prova. Jesus te ama. A minha pergunta é, nós amamos a Deus com amor real? Há um amor real por Deus em nós? Nós nos relacionamos com Ele de uma maneira intensa, profunda, baseada em amor? E esse livro pega nessa ferida. Esse livro coloca o dedo na nossa cara e diz, cadê o seu louco amor? Cadê o amor intenso? Cadê o amor que se derrama? Cadê o amor que se entrega? Cadê o amor que busca com intensidade? Cadê o amor quente? Em Mateus 24, a Bíblia já nos deixa aí uma dica. Nós precisamos lutar contra uma tendência que todos nós enfrentaremos e talvez estamos enfrentando hoje. O nosso amor se esfria. O nosso amor se acostuma. O nosso amor se torna mecânico, robótico, morno. Por quê? Porque se a gente não alimentar o amor o tempo inteiro, ele morre. E permanece o amor de Deus por nós, mas não há mais a reciprocidade. E quando eu fui lá na igreja de Elim, quando eu vasculhei, quando eu perguntei, eu percebi algo diferente. Eu falei aqui, uma das chaves para essa igreja abençoar tanto essa nação, eles amam a Deus para valer. E há um livro, há um capítulo desse livro, que se chama O Perfil do Cristão Morno.
E agora eu gostaria de ler alguns trechos para você. Meu irmão, eu não vim aqui para... Eu prego essa mensagem nessa noite, porque a primeira pessoa na qual essa mensagem confrontou foi a mim mesmo. Mas você fez uma oração dizendo, Deus, fala comigo. Então eu queria te chamar, pedir, abre o seu coração para Deus falar com você. Quem sabe você não precisa fazer uma correção de rota nessa noite. Vou pedir para o Cleverson colocar a projeção para mim, por favor. A Bíblia diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele falou, ali tem um valor tão grande, que vale a pena eu comprar aquilo ali, vender tudo que eu tenho e comprar aquilo. Assim é a nossa vida com Deus, é o reino dos céus. Ou seja, nós não devemos medir esforços para entrar de cabeça nisso. É aí que está a nossa vida. É aí que nós devemos investir. É nessa relação de amor que você deve focar o seu esforço de maneira, assim, deliberada. Na sua relação de amor com Deus. Agora, observa algumas características do perfil de um cristão morno. Vamos ver. Pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas. Pois é o que se acredita ser um comportamento, entre aspas, de um bom cristão. Ou seja, ir à igreja é o que todo mundo espera. E o crente morno, ele tem essa característica, ele vai na igreja. Ele está sempre ali. Por quê? Afinal de contas, esse é o esperado. Por isso, vão sempre aos cultos. Agora veja o que a palavra de Deus diz. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinamentos por homens, ensinamentos de homens. Nós podemos vir à igreja, podemos participar do louvor, podemos até ter regularidade, mas a nossa adoração pode ser uma adoração que não carrega amor e é de um cristão morno. Pessoas mornas entregam dinheiro para instituições de caridade e para a igreja, desde que isso não altere em nada o seu padrão de vida. Quando dispõe de algum dinheiro a mais, e é fácil e seguro doar, eles os fazem. Afinal de contas, Deus ama aquele que dá com alegria. O rei Davi, porém, respondeu, não faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao meu Deus, ao Senhor, aquilo que pertence a você. Nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Percebe a intensidade? Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes, que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amor mostra intensidade. Pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. Elas desejam viver bem, tanto dentro quanto fora da igreja. Se preocupam mais com o que o povo pensa sobre o que elas fazem, por exemplo, como ir à igreja, entregar os dízimos, frequentar a célula, do que com o que Deus pensa de seu coração e de sua vida. A Bíblia diz,
Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas pode estar morto. Porque o crente morno pode fazer muitas coisas, mas pode estar mortinho. Pode ser tudo por obrigação. Não tem amor, não tem intensidade, não é da maneira correta. E Deus, Ele discerne. Ele não se impressiona com o que não é verdadeiro. Ele não compra o que é falso. Pessoas mornas não desejam, de fato, ser salvas do seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera. Elas não detestam o pecado de maneira sincera, nem se lamentam pelo que cometem. Só lamentam pelo fato de que Deus vai puni-las. Gente morna não acredita muito que essa vida que Jesus oferece é muito melhor do que a vida antiga pecaminosa. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham ela plenamente. Tem que ser muito melhor, tem que ser muito diferente, tem que ser muito melhor do que a vida antiga. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O crente morno, ele está com medo, é da punição. Ele não quer. Não, é porque, senão Deus não vai me abençoar. Ele não quer simplesmente largar o pecado porque ele ama a Deus. E porque agora é vida nova. E agora não tem vida antiga, acabou. Pecado não tem vez. Entrega total. Porque quem ama dá tudo. Pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo. Mas elas mesmas não agem. Presumem que esse tipo de iniciativa é coisa de cristão radical. E não para a média das pessoas. Gente morna considera radical aquilo que Jesus espera que todos os seguidores vivam. Olha para aquela pessoa e fala, não, mas isso aí é porque ele é especial. E acham que o que é radical e especial é o que Deus espera para cada um de nós. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, comete o pecado. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, diz, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro, o filho disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino dos céus. Acham que a vida de entrega, acham que a vida de andar com Deus para valer, acham que frequentar a igreja, acham que se entregar à obra de Deus, acham que adorar a Deus de verdade é coisa para alguns, sendo que Deus espera isso de todo filho dele. Pessoas mornas raramente compartilham sua fé com os vizinhos, colegas de trabalho ou amigos. Não querem sofrer rejeição, nem desejam que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais, como, por exemplo, religião. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Pessoas mornas medem seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o mundo. Elas se sentem satisfeitas porque, mesmo não sendo tão dedicadas a Jesus quanto os tais radicais, também não são tão horríveis quanto aquele sujeito que mora na casa do lado, quanto aquele outro colega de trabalho. O fariseu em pé
orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas não tinha vida. Nos nivelamos. O crente morno, ele olha para a maioria e fala: está até bom, né? Porque eu até venho no culto de quinta, eu até vou na célula, está bom demais. Agora, eu peco assim, só uma vez por semana, nesse pecado grave aqui. Antes era todo dia. Pessoas mornas dizem amar a Jesus, e Ele é de fato parte da vida delas, mas apenas uma parte. Elas entregam a Ele uma fração do seu tempo, uma fração do seu dinheiro, uma fração dos seus pensamentos, mas Ele não tem permissão para controlar a vida delas. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir ali primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Qual é o nível de entrega que Deus quer? O do amor, total. Mas o cristão morno entrega uma parte, mas a vida inteira só uma parte. Pessoas mornas amam a Deus, mas não o fazem de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Elas garantem que tentam amar o Senhor dessa maneira, mas dizem que esse tipo de devoção total não é possível para as pessoas em gerais. É coisa de pastores, missionários e também dos fanáticos. Respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Está na Bíblia. Não é uma opção. Isso não é coisa, não, mas é porque o grau de entrega, que às vezes a igreja prega, o grau de entrega que o Daniel pregou naquela mensagem lá, aquilo lá é porque ele é pastor. Não. A Bíblia está dizendo o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ponto. Não tem porém, não tem no entanto, não tem temporalmente, não tem se tudo estiver bem, não tem se você quer ou não. Você ama a Deus, então tem que ter entrega. Não tem como. Pessoas mornas amam os outros, mas não procuram amá-los tanto quanto amam a si mesmos. O amor que demonstram pelos demais é tipicamente focado naqueles que retribuem esse sentimento, como os familiares, os amigos e outras pessoas que eles conhecem e com as quais possuem algum tipo de ligação. Sobra pouco amor para aqueles que não são capazes de amá-las também, e menos ainda para quem as despreza deliberadamente, ou que possui filhos mais talentosos nos esportes, ou que não sabe conversar direito, ou que não é do seu tipo. O amor das pessoas mornas funciona à base da conveniência e é extremamente seletivo. Costuma-se apresentar envolto em amarras. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Palavra de Deus. Amar só quem ama a gente é fácil. Amar quem não dá trabalho é fácil. Estamos quase.
Pessoas mornas pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade dos céus. A vida diária é muito mais focada nos afazeres, na agenda semanal, nas férias do mês que vem, mas de vez em quando, se tanto, eles param para pensar na vida que há por vir. Ou seja, está com a cabeça aqui e esquece. Tudo isso tem lhe obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus. Acho que eu passei uma a mais aqui. Lucas 18, 21. Aí eu pulei. Deixa eu ler de novo. Pessoas mornas servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo, dinheiro e da energia que estão dispostos a investir. Então, e vou investindo ali, que der, deu. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Tem limite de entrega. Pessoas mornas pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade. A vida diária é muito mais focada nos afazeres diários e raramente olham para a eternidade. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem com inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania vem, porém, dos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pessoas mornas se sentem seguras pelo fato de frequentarem uma igreja, por terem feito a profissão de fé, por serem batizadas, por terem sido criados em uma família cristã e etc. Assim como os profetas do Antigo Testamento alertaram Israel de que a nação não estava salva apenas por viver naquela terra, nós também não estamos salvos apenas porque ostentamos o rótulo de cristão, ou alguém insiste em nos classificar como nação santa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade daquele que me enviou. Acho que tem mais um aqui. A ordenança bíblica é para nós, 2 Coríntios 13, 5. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Qual é a minha intenção em te apresentar o perfil do cristão morno? Não é afirmar que você é morno. Sou eu que faço isso. Mas é te levar a examinar a sua vida. Como nós temos vivido. O nosso amor está em dia com Deus. Eu concordo, eu acho que você vai concordar comigo que o amor dele por nós é inegável. A pergunta é, o nosso amor por ele é inegável também? Se nós vasculhamos a nossa vida, olhamos para o nosso dia a dia, olhamos para a nossa entrega, a nossa forma de se relacionar, a forma como nós adoramos, a forma como nós tratamos a Deus, a forma como nós ofertamos, tudo, a forma como nós vamos à célula, como nós vivemos a nossa vida. Mas não se observa a intensidade, entrega total e completa, está faltando amor. Está faltando amor. Quando eu li esse livro, e ao mesmo tempo lendo esse capítulo e vendo tudo aquilo, um grande constrangimento tomou conta do meu coração. Sabe por quê? Porque o amor de Deus por nós, Ele espera a reciprocidade. Nós dizemos para todo mundo, venham, aceitem Jesus e tenham um relacionamento com Deus. E relacionamento, então, tem que ter amor. Porque aí é bom, aí é gostoso.
A minha pergunta para você é: será que você não tem que se entregar a esse amor e viver essa relação de amor com Deus com intensidade? Quem ama não fica discutindo se vai ler a Bíblia ou não. Quem ama não fica pensando, será que hoje eu dedico 10 minutinhos, 20, 30 de oração? Quem ama a Deus não fica assim, será que é minha prioridade? Mas isso aqui também é tão lindo. Não, ele ama, ele entrega, ele é intenso. Ele vive. Eu queria te convidar, se você puder ficar em pé, fechar os seus olhos e examinar você mesmo. Nessa noite eu creio que Deus chama você, chama a mim, para que a gente retorne por esse caminho. Você sabe que isso é tão grave. No livro de Apocalipse, um dos trechos mais tristes, quando Deus fala para a igreja de Laodiceia: mas eu tenho uma coisa contra você, sabe o que é? Você é morno. Você sabendo que deveria me amar, você sabendo que deveria viver com intensidade, você escolhe ser morno. Você escolhe estar ali na média, você escolhe se comparar com os demais e ficar feliz. Mas eu olho para você e eu falo, eu estou a ponto de te vomitar. É o que a Bíblia diz. Quando Deus achou uma igreja que era morna, que abandonou o primeiro amor, que esqueceu, e domingo à noite a pregação foi sobre isso, sobre a igreja que abandonou o primeiro amor, sobre a igreja, sobre as pessoas, sabe aquela intensidade do primeiro amor quando você conheceu a Deus, que não tinha limite, não tinha horário, não tinha nada, era intensidade total, era busca, era entrega, sabe aquele primeiro amor? É esse amor que a gente nunca pode sair dele. É essa vida que nós temos que viver. E essa noite é noite de você voltar, é noite de você intensificar a sua relação de amor, é noite de você adorar a Deus novamente como você nunca adorou, é noite de você fazer um compromisso de intensidade com Deus. Derrama o seu coração na presença de Deus. O que você é capaz nessa noite de dar por amor? Uma adoração sincera, palavras de agradecimento. Você é capaz de ajoelhar e agradecer a Ele. Você vai sair daqui e vai parar de reclamar de tudo na sua vida e dizer: Deus, eu te amo, muito obrigado. Eu tenho tudo, Deus, eu tenho a salvação. Eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E não vai encontrar mais nos seus lábios murmuração, medo, tantas coisas. Vou pedir a Beth, a banda aqui, ministra uma canção, uma adoração a Deus. E eu não posso fazer mais nada. Porque esse é um culto de dar uma resposta, não de produzir. Então, se você quiser vir à frente, tem espaço aqui. Se você quiser ajoelhar na sua cadeira, você ajoelha. Se você quiser ir embora para casa, pode ir embora também. Fica à vontade, se dê o seu horário, se você tem um compromisso. Mas se você quer ter mais um tempinho aqui com o seu Deus, e você quer renovar a sua história de amor com Deus, a intensidade, o amor, faça isso nessa noite. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Oh Deus, essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Nós não queremos, Pai, amar o Senhor pela metade, nos relacionarmos com o Senhor, Deus, de maneira parcial. Deus nos leva, Deus, a esse relacionamento de amor, o primeiro amor, aquele amor mais puro, mais intenso, mais poderoso. Deus, eu peço, Deus, quebra em nós toda religiosidade, quebra em nós toda mornidão, Pai. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes nós ficamos ainda tentando separar o que era uma vida para o Senhor e o que é uma vida nossa. Tentamos medir, tentamos ver, tentamos balancear, dizendo a minha vida e a vida com Deus, e eu acho que eu já dei muito para Deus, agora deixa eu cuidar da minha vida. Nos perdoa, Senhor, porque não existe isso, Pai. O
O Senhor nos chamou, Pai, como um convite ao teu amor por nós. O Senhor nos chamou para te amar, para nos relacionarmos com o Senhor por amor, em amor, com intensidade, entregando tudo, adorando, não vivendo com o Senhor só aos domingos, ou só às quintas, ou só no dia da célula, mas um contínuo relacionamento com o Senhor, Deus. Ó Pai, eu peço que essa palavra, Deus, tome morada no coração de cada um aqui. Eu peço, Deus, planta, Deus, essa semente, Deus. Como eu vi ali em Elim, Deus, pessoas tão apaixonadas pelo Senhor, que estão dispostas, Deus, a sacrificar a sua vida num nível tão profundo, em gratidão a Ti, Senhor. Porque entenderam que a vida terrena não é para ela que o Senhor nos chamou. O Senhor tem algo preparado para nós. Espírito Santo de Deus, toca cada coração. Eu te peço, Deus, coloca essa palavra, Deus, marcada profundamente na vida de cada um aqui, Senhor. Oh Deus, e que não seja mais uma teoria. Que não seja mais uma teoria inútil. Que não seja, Deus, mais um amor falso, que não tem provas. Mas que amanhã esse amor já dê provas. Um tempo a sós com o Senhor. Que amanhã esse amor já dê provas, Deus, na hora de pregar o Evangelho. Que amanhã, Deus, que hoje esse amor já dê provas. E todos saibam, tem um amor vivo por Deus ali. Oh, Deus, nos chama ao primeiro amor novamente, Deus. É minha oração nessa noite, Deus. Abençoa a tua igreja, Deus. Nos faz ter essa marca no nosso coração, na nossa vida, no nosso ministério, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Deus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Vá, para casa em paz, em segurança. E leve essa palavra no seu coração. Pratique, viva. Seja desafiado por Deus, seja usado por Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.